Você sabe o que é uma pintura orgânica? A tendência que se popularizou durante a pandemia consiste na utilização de formas fluídas e sem delimitações, que garantem uma composição única e nada clichê para os ambientes. Quer saber mais sobre ela? Então fica por aqui que o nosso programa já vai começar. Olá, seja bem-vindo ao Feito em Casa, um programa na casa do povo para a sua casa. Hoje eu estou com a Giane e nós vamos falar sobre pintura orgânica. Mas o que é a pintura orgânica? Então, a pintura orgânica, ela é baseada na natureza. Então, flores, folhagens, e tem as formas que a gente coloca, que é a forma orgânica. Então, pode ser pode ser oval, pode ser um círculo, pode ser geométrico, ele pode ter um formato de um feijãozinho. Então, são aquelas manchas que vão no fundo e a arte com o desenho vem por cima. Essa é a pintura orgânica. Como foi a sua ideia de dar início às pinturas orgânicas? Então, eu sou professora, né, e sou também de uma família que tem muita gente arteira, né, e eu sempre pintei, sempre desenhei, sempre gostei de fazer essas coisas. Fazia nas escolas que eu trabalhava, na educação infantil, fazia para dar de presente, para a gente aqui em casa. E aí veio a pandemia, eu me aposentei, né, e veio a pandemia, e aí eu comecei a fazer colagens, né, fazer quadros com colagens, e da colagem veio a pintura orgânica. Aí participei da primeira feira em Praia Grande, na Essencial PG, no Clube Ocean. Participei e aí fui picada pelas feiras, né? E aí comecei a trajetória de artesã, fui participando de outras feiras, fui tomando gosto, né? Mas assim, comecei mais na pandemia e por conta da aposentadoria para poder ocupar um pouco a cabeça, né? E daí nasceu a artesã, de fato. E sempre foi a questão da pintura orgânica, desde que a senhora dava aula lá atrás? Não, a pintura orgânica, ela tá em alta, né? Ela veio um pouquinho antes da pandemia, então ela tá em alta. E eu achei que eu era capaz de fazer, né? Sempre gostei de desenhar, de pintar. Achei que era capaz de fazer e comecei a fazer nos vasos. Aí dos vasos passei para o MDF, para parede, para madeira e tô aí. A senhora falou que começou na pandemia, né? Eu creio que muitos artesãos começaram nesse período. A pintura, ela entrou como uma forma de terapia, uma forma de distração nesse momento? Sim, entrou mesmo. Ela entrou mesmo, como eu falei, ela entrou para ocupar a cabeça, né? Com a pandemia, muita gente teve em estado de depressão e eu iniciei também um pouquinho, né, de depressão e aí eu comecei a pintar, primeiro a colagem, né, recortar e colar e depois passei para pintura justamente para isso, para ocupar a cabeça mesmo, tanto da aposentada, mas também por conta de ficar em casa, né, na pandemia. E como surgiu essa ideia de estar botando seus produtos à venda? Então, uma conhecida minha, que é organizadora de feira, ela me convidou para ir na feira como público mesmo, né? Ó, tô organizando a minha primeira feira, né? Com a retomada da economia e gostaria que você viesse, que você convidasse os amigos, os familiares, né? Para conhecer os artesãos, né? Os empreendedores que estariam lá na feira. Aí eu tava com um monte de quadro parado aqui em casa, né? E aí eu resolvi, não, eu falei para ela, não vou como público não, eu vou como artesã, como empreendedora. E aí eu falei, não, mas para poder ir para uma feira, eu tinha bastante quadros para ficar em casa, mas não para uma feira. E aí eu resolvi fazer a pintura orgânica, que era uma coisa rápida de fazer, prática de fazer, e aí comecei também com a pintura orgânica. E como é assim a relação do público à procura desses trabalhos? Então a procura é bem grande, né? Eu montei meu Instagram, comecei a colocar coisas no Instagram e aí as pessoas viam e me viam em feiras e aí começou a fazer um pouquinho mais de sucesso, né?
tanto pelo colorido, né? Porque é uma coisa muito colorida, né? Então, são produtos coloridos, então chama a atenção do público. Então, eu comecei a vender pelo Instagram, aí comecei a fazer cursos, porque eu não sabia mexer em Instagram. O que eu sei de Instagram é que meus netos me ensinam, meus filhos me ensinam. E aí eu vi a necessidade de fazer um curso de precificação, de fazer um curso sobre as redes sociais, e aí fluiu. Até porque o artesanato não é só as peças que você faz, né? Sim. Quando a gente lida, tem toda a questão da venda, Exatamente. de lidar com o cliente. E aí a senhora foi se especificando, então, essas áreas. Exatamente. E aí eu tô fazendo parte até de grupos de estudos, né, de grupos de mulheres empreendedoras, também eu faço parte. Temos um encontro mensal, e aí a gente vai trocando figurinha, uma dando apoio para outra, e é assim. Tá bom. Agora que a senhora já contou um pouco da história pra gente, conta quais foram os principais materiais, assim, para começar com esse trabalho. Tá, da pintura orgânica, o principal material foi os vasos de barro, né? Porque eu acho que eu tinha mais facilidade para trabalhar com desenho no barro. E aí eu comecei a falar, vou expandir um pouquinho, né? Para não ficar só em vaso. Aí comecei a fazer as caixinhas de MDF. E aí eu fiquei conhecida como a mulher das caixinhas. E aí depois veio a madeira, aí resolvi, vou pintar essa parede para ver como é que fica, né? Aí pintei parede, gostei de pintar em parede. E aí foram começando as encomendas, né? E teve o filtro de barro, né? Que faz um maior sucesso também. As pinturas no filtro de barro também fazem bastante sucesso. Tá bom. E agora, eu gostaria de saber como fez para conciliar esse trabalho de artesanato dentro de casa. Então, no começo foi difícil. Olha, eu sou filha de artesã, eu sei como é. No começo foi difícil porque a gente estava na pandemia, né? Então, os netos, que são muitos, estavam todos em casa, porque as filhas precisavam trabalhar, né? Então, os netos ficavam aqui, os 7. Então, o que eu comecei a fazer? Para os maiores, dava um pincel na mão, falei, esse aqui é o teu vaso, você pinta aí. E os menores davam papel para colar, para recortar, e assim foi indo, mas foi bem difícil no começo. Agora não, né? Já retomaram as aulas e tudo, mas agora eu tenho mais tempo, né? Então, enquanto eles estão na escola, aí eu vou e faço uma pintura. E às vezes eu me entusiasmo, eu varo à noite. Se eu quiser finalizar, ver o resultado do produto, eu vou até a noite. Vou a noite inteira, vou até de madrugada. Eu me entusiasmo e assim vai indo. Hoje a senhora já tem um espacinho próprio, né, para poder fazer. Isso, tenho. A casa é grande, né? Tinha os filhos em casa, hoje não tem mais, porque um foi trabalhar fora, né, ele joga, e as meninas casadas, e a casa foi ficando grande demais, apesar de ter tantos netos, né? E aí eu resolvi montar o cantinho mesmo, para poder ter o meu espaço, para colocar minhas coisas, guardar minhas coisas, minhas quinquilharias, né? Para guardar tudo, então eu montei o espaço. Agora, a pergunta que não quer calar. Que dica você dá para quem está querendo começar nessa vida de artesanato? Bom, a dica é persistência, né? Porque muita gente, o artesão, ele tem muitas dificuldades, né? Às vezes financeiramente não tem do dinheiro para investir em produtos, em materiais, mas é difícil. Então muita gente desiste aí, né? E no começo é sempre assim, você não está fazendo ainda, não tem uma lista de clientes, né? Não tem uma clientela grande. Então o começo é difícil. Então a dica que eu dou é persistência. E também se preparar, né, para o mercado de trabalho, né? Então você tem que fazer curso, você tem que participar de palestras, procurar o Sebrae, cursos online, e assim a gente vai crescendo, né? E essa é a dica que eu dou para quem está começando e para quem já começou e está querendo desistir, né? Não desista. E nesse mesmo assunto, quando a senhora percebeu que poderia sair de um hobby para um trabalho para você ter uma renda extra? No começo, assim, foi meio difícil, eu fiquei muito insegura, né? Eu estava muito insegura,
com medo, né? Porque é um dinheiro que você investe, né? Mas aí de pouquinho em pouquinho a gente fazendo trabalho de formiguinha, vai falando com um aqui, um ali, vem um vizinho, olha, gosta, fala para outra pessoa, aí essa pessoa vai falando para outra pessoa, e aí foi indo, foi fluindo. Mas antes da gente aprender o passo a passo de um vaso decorado com a pintura orgânica, vamos dar uma pausa. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre a trajetória da Giane, vamos ver na prática como é a pintura orgânica? E é claro que para começar precisamos escolher muito bem a peça. Confira com a Giane. Geralmente eu vou assim muito na intuição, né? De a peça que eu quero pintar, se não for encomenda, eu vou na intuição tanto na escolha da peça como na escolha das cores. Né? Eu procuro montar uma paleta que combine, né? Mas é uma coisa assim, se o cliente não escolheu as cores que ele quer que pinte, eu vou na intuição mesmo, né? Aí eu monto a paleta, eu pego, geralmente o meu carrinho, ele tá em ordem mais ou menos de tonalidade, né? Das tintas, as cores, e aí eu vou escolhendo as que combinam, aí que é feito. Além da peça escolhida, é sempre muito bem ter todos os utensílios que serão usados em mãos. Saiba quais são. A tinta, ela é à base de água, né? Então ela não tem o cheiro forte. Os pincéis, eu gosto de pincel de cerdas bem macias, né? Porque aí ele não marca, né, na peça, vai ficar marcado assim, por conta da porosidade do barro, né? Mas eu prefiro o pincel bem macio, né, para não deixar aquelas marcas muito profundas. E a tinta e o impermeabilizante, né? Tudo de boa marca, né? E a base de água, no caso a tinta. Mas calma! Caso você ainda tenha dúvidas sobre como garantir a matéria-prima para iniciar as suas artes com pintura orgânica, pega só a dica da Giane. Então, o fornecedor ele vem do interior de São Paulo, ele entrega na porta da minha casa, né? Geralmente ele me fala, olha, se tem novidade, ele já me manda foto pelo WhatsApp e aí eu mando para ele a quantidade que eu quero, né? E aí conforme for, ele traz a quantidade que eu quero de material. Isso no caso do barro. No caso da madeira, eu tenho um fornecedor, é um rapaz que também é artesão, ele faz marcenaria criativa e ele que faz as peças, eu desenho e ele faz as peças, ou eu pego uma foto e mando para ele, ele faz as peças do jeito que eu quero, né? E o MDF eu pego direto num fabricante aqui da Baixada, uma pessoa que faz também as peças do jeito, corta do jeito que eu quero, né? Ele não é fabricante de MDF, aliás, ele corta do jeito que eu quero, né? Ele faz o corte a laser do jeito que eu quero e vai montando. E depois de pegar todas essas dicas, qual deve ser o primeiro passo para começar com a pintura orgânica? E eu vou muito na intuição. Então, a primeira parte são as manchas. Então, a primeira parte eu faço as manchas. Depois que eu faço as manchas, aí vem o desenho por cima, né? Tem as manchinhas no fundo, como tá aqui, ó. As manchinhas, né? E depois eu venho com o desenho. Eu costumo usar uma caneta, que também é à base de água. É tinta mesmo, à base de água, né? Que é uma caneta própria para artesanato, né? Os detalhes eu faço com pincel, né? E a caneta que eu venho fazendo os detalhes. E depois impermeabilizo. Tudo à mão livre. Geralmente, eu costumo já fazer direto. Se eu vou fazer a flor, por exemplo. Então, eu já venho aqui direto. Às vezes, ó, aqui tá muito poroso, aí depois eu pego uma caneta mais fina e vou acertando.
Porque às vezes o barro ele tá poroso, então a caneta às vezes falha. E quanto custa um vaso desses? Esse tamanho aqui, esse é o tamanho G. Esse aqui é 55. Tem o GG desse também, que é um pouco maior. Aí tem outros modelos de vaso, tem esses que chamam tipo cone, né? Aí tem as moringas, tem os filtros, tem prato. Aí tudo que der pra pintar, eu tô pintando. Aí vai muito do que o cliente quer, né? Agora a gente vai saber quanto tempo em média demora para confeccionar um vaso com pintura orgânica. O vaso é rapidinho, no barro é rápido. No barro é bem rapidinho, porque ele seca rápido, ó. Pintei agora, já secou, porque ele é poroso, o barro puxa, né? A tinta, então ele seca rápido. Agora, se for as caixas que eu faço, aí as caixas demoram mais. Esse aqui, rapidinho eu pinto. Numa tarde eu faço. Faço até vários, porque se vamos supor, eu vou usar a mesma paleta de cores, então eu pinto vários vasos com a mesma paleta de cores e depois venho e finalizo. Então, numa tarde, até a noite, eu já terminei tudo. Um filtro, dependendo do tamanho, também numa tarde eu faço um. Faço até 2, né? Mas agora, se for madeira, MDF, aí exige mais outros cuidados, lixar, fazer o fundo, né? Tipo o MDF, você tem que fazer o fundo, porque ele cru fica feio. Então tem que fazer o fundo, lixa, né? Prepara de novo, aí vem com a outra cor, mas vem com colorido por cima, depois vem as manchas, aí demora um pouquinho mais. Aí tem a parte de secagem também, mas o vaso é rapidinho, ó. Esse aqui já tá indo, ó. Rapidinho. E depois da confecção, é hora de vender. E a Giane vai falar um pouco mais sobre esse processo. Aí eu uso muito no Instagram. Tô montando agora o catálogo, né? Que eu tô montando um catálogo legal, porque, como eu falei, os vasos eles mudam. Então, às vezes tem novidade. Então, eu ponho no catálogo, mas ao mesmo tempo que hoje tem novidade que o oleiro traz, o fabricante traz, daqui a pouco ele já não tá fabricando mais esse. Então eu tô montando um catálogo assim com bastante cuidado e muito carinho também. E tem mais alguma coisa que você queira falar pro pessoal referente ao seu trabalho? Bom, não, assim, o que eu falei aqui basicamente é mais isso mesmo, né? É fácil de fazer, né? É uma pintura fácil de fazer. Qualquer pessoa pode começar, é questão de treino. Né? Lógico que na parede já tem que ter uma técnica melhor, né? Porque é uma coisa mais ampla, mas em vaso, em coisas pequenas, é ótimo para começar a treinar. Se não tem segurança para fazer no direto, faz no papel, transfere, né? E aí dá tudo certo. Mas a parede, como eu falei, a parede já tem que ter mais uma técnica, não pode chegar lá e fazer um rabisco qualquer, aí já não dá certo. Né? Porque parede para apagar é complicado, né? Então aqui você ainda corrige, mas na parede já não dá. Então é isso, pessoal. Esse é mais um Feito em Casa. Eu aguardo vocês no próximo.